Êxodo 39, versículo 1. E do azul e púrpura e escarlate fizeram veste do serviço para realizar o serviço no lugar santo. E fizeram as vestes santas para Arão, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele fez o éfode de ouro azul e púrpura, e escarlate e linho fino torcido. E bateram o ouro as lâminas finas e o cortaram em fios para tecê-lo em azul e em púrpura, e em escarlate e no linho fino, com trabalho esmerado. Fizeram nele ombreiras que se juntassem nas duas extremidades, eram juntadas, e cinto traçado no seu éfode, que estava sobre ele, era do mesmo, conforme a sua obra, de ouro, azul e púrpura e escarlate, e linho fino torcido, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, lavradas com selos são lavrados com os nomes dos filhos de Israel. E ele os colocou sobre os ombros e do éfode, para que fossem pedras por memorial para os filhos de Israel, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele fez o peitoral do trabalho esmerado como a obra de éfode, de azul e púrpura, de escarlate e linho fino torcido. Era quadrado, fizeram o peitoral dobrado, e um palmo para o seu comprimento, e um palmo era a sua largura, sendo dobrado. E engastaram nele 4 fileiras de pedras, e a primeira fileira era em sárdio, em topázio, e o carbúnculo. Esta era a primeira fileira. E a segunda fileira, uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira fileira era um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira era um berilo, um ônix e um jaspe. Era engastada em ouro nos seus engastes. E as pedras eram de acordo com os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, da gravura como um selo, cada um com o seu nome de acordo com as 12 tribos. E fizeram sobre o peitoral correntes nas extremidades, trançadas como cordão, obra de ouro puro. E fizeram os 2 engastes de ouro e 2 anéis de ouro, e puseram os 2 anéis nas extremidades do peitoral. E colocaram as 2 correntes de ouro nos 2 anéis nas extremidades do peitoral, e as 2 extremidades nas 2 correntes. Prenderam os 2 engastes e os colocaram nas ombreiras do éfode diante dele. E fizeram 2 anéis de ouro e os colocaram sobre as 2 extremidades do peitoral na sua borda, que estavam do lado do éfode por dentro. E fizeram os outros 2 anéis de ouro e os colocaram nos 2 lados do éfode por baixo, diante dele, defronte de outra juntura dele, sobre o cinto trançado do éfode. E ligaram o peitoral pelos seus anéis aos anéis do éfode, como um laço de azul, para que estivessem acima do cinto trançado do éfode, e para que o peitoral não se separasse do éfode, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele fez o manto do éfode de obra tecida todo de azul, e havia uma abertura no meio do manto, como uma abertura de cota de malha, como uma borda ao redor da sua abertura, para que não se rompessem. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul e de púrpura, e de escarlate e de linho torcido. E fizeram sinos de ouro puro, e colocaram os sinos entre as romãs sobre a borda do manto, e ao redor entre as romãs. Um sino e uma romã, outro sino e uma romã, ao redor da borda do manto, para se ministrar conforme o Senhor ordenara a Moisés. E fizeram as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e para os seus filhos, e uma mitra do linho fino, e o adorno das tiaras do linho fino, e os calções de linho fino torcido, e em cinto de linho fino torcido e azul e púrpura, e escarlate, obra de bordador, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram a lâmina da santa coroa de ouro puro, e escreveram sobre elas uma inscrição semelhante à gravura de selos de santidade ao Senhor. Esse versículo quer dizer, com um item final no registro da construção, em contraste com a sua posição perto do meio do registro das instruções para as construções listadas anteriormente, a inscrição do diadema do sumo sacerdote serve como um tipo de selo que remate para tudo que o artesão tinha feito, tudo marcado como pertencente ao Senhor. E amarraram com um cordão de azul e prendê-lo sobre a mitra,
conforme o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi concluída toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram de acordo com tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim eles fizeram. E eles trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda que todos os seus móveis e os seus colchetes e suas tábuas e suas barras e suas colunas e suas bases, e a coberta da pele de carneiro tingida de vermelho, e a coberta de pele de texugo e o véu de cobertura, a arca do testemunho e suas varas, e o propiciatório, a mesa e todos os utensílios, e o pão da proposição, o candelabro puro e suas lâmpadas, com as lâmpadas a serem colocadas em ordem, e todos os seus utensílios, e o óleo para a luz, o altar de ouro e o óleo de unção e o incenso aromático e a cortina da porta do tabernáculo, o altar de bronze e a sua grade de bronze, as suas varas de todos os utensílios, a pia e a sua base, e as cortinas do pátio e as suas colunas, as suas bases e a cortina da porta do pátio, as suas cordas e as suas estacas, e todos os utensílios para serviço do tabernáculo para a tenda de congregação, as vestes do serviço para fazer o serviço no lugar santo, e as vestes santas para Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para ministrar no ofício sacerdotal. Conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim os filhos de Israel fizeram todo o trabalho. E Moisés viu toda a obra, e eis que eles haviam realizado conforme o Senhor ordenara. Assim eles haviam feito, e Moisés os abençoou. Os versículos de 32 a 43, vários termos e conceitos aqui, especialmente no versículo 43, fazem lembrar a conclusão da criação. Tanto o Senhor quanto Moisés completaram o trabalho, viram a obra que eles haviam feito e pronunciaram uma bênção. Anteriormente, em Êxodo, o faraó pediu uma bênção a Moisés. Agora, os trabalhadores que tinham construído o tabernáculo receberam a sua bênção, como também a receberam os levitas, que mostraram lealdade ao Senhor. O altar de ouro era o altar para incenso. O altar de bronze era o altar para as ofertas queimadas. O primeiro para as ofertas queimadas.